Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Chefe humilha e expulsa garçonete negra após alimentar morador de rua. 6 meses depois, tudo. Maya, uma mulher negra na faixa dos 30 anos, é garçonete no restaurante de luxo Le Palais du Gold, um lugar conhecido não apenas por seus pratos refinados, mas também pela aura de luxo que o cerca. Este restaurante, frequentado por uma clientela prestigiosa, é um refúgio de sofisticação e elegância. As paredes, adornadas com dourados e espelhos, refletem uma luz suave sobre as mesas imaculadas onde estão dispostos talheres de prata, enquanto os garçons, vestidos de preto, movem-se com uma graça quase mecânica, prontos para satisfazer todos os desejos dos convidados. Maya faz parte desse cenário perfeito, mas ela é apenas uma sombra entre outras neste mundo de perfeição. Embora respeitada pelos colegas, Maya é invisível para os clientes. Seus colegas, em sua maioria brancos e privilegiados, a veem apenas como mais uma garçonete. Eles elogiam sua discrição e eficiência, mas nunca se interessam pela pessoa que ela realmente é. Para eles, ela é uma figura intercambiável, parte da decoração, assim como as impecáveis toalhas de mesa brancas e os castiçais brilhantes. Maya é a figura silenciosa no fundo do palco, esquecida, mas essencial para o bom andamento do show. Todos os dias, ela chega ao restaurante com um sorriso preparado, uma fachada de gentileza e profissionalismo que ela mantém durante todo o dia. Mas esse sorriso, que nunca sai dos seus lábios, esconde um cansaço interior que ela carrega sozinha. Seus dias são uma sucessão de gestos precisos e palavras medidas, um balé perfeitamente coreografado para satisfazer clientes que só anotam no momento necessário. Por trás de sua aparência impecável se esconde uma mulher que sonha em ser vista, em ser reconhecida, mas que sabe, no fundo, que seu papel é permanecer nas sombras, em um silêncio imposto. Maya não reclama. Ela aprendeu a conviver com essa invisibilidade. Ela trabalha para os outros, mas nunca exige nada para si mesma. Certa tarde, após o almoço, quando o salão estava vazio e silencioso, um morador de rua bateu na porta do restaurante. Ele é frágil, seu rosto marcado por anos de sofrimento e solidão. Suas roupas estão gastas, rasgadas pelo vento e pela chuva, e ele tem o olhar abatido de alguém que foi rejeitado pela sociedade por muito tempo. Maya, ao atravessar a sala para guardar alguns pratos, o vê. Uma parte dela queria desviar o olhar e seguir a regra tácita de não se misturar com pessoas como ele. Mas outra parte dela, aquela que se lembra da miséria pela qual ela mesma passou, seu coração sensível e generoso, a incentiva a não deixá-lo de fora. Ela se aproxima dele, sorri suavemente e, com um gesto, o convida a entrar. Entre, vou lhe dar algo para comer, disse ela com uma voz calma e calorosa, longe de sua indiferença habitual. Ela vai até a cozinha, prepara para ele um prato de macarrão fresco e um copo de água, como serviria qualquer cliente, só que esse cliente não tem dinheiro. Ela faz isso porque, naquele momento, ele é um ser humano, e isso é suficiente para guiá-la. Este gesto, embora simples, é repleto de profunda humanidade. Maya sabe como é não ter nada, encontrar-se em uma situação em que cada refeição é uma chance, cada refeição um luxo. Ela se lembra dos dias em que não tinha emprego, quando não tinha dinheiro suficiente para comprar uma simples xícara de café. Ela quer que esse homem, mesmo que por um momento, conheça o calor e a dignidade de uma refeição oferecida. Ela oferece esse momento de generosidade sem esperar nada em troca, sem julgamento, simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Mas quando o silêncio da tarde é quebrado pelo tilintar de talheres e conversas distantes, a porta do restaurante se abre de repente. Marc Leclerc, o chefe, entra na sala com ar de quem está com pressa. Ao vê-lo, Maya se endireitou, com as mãos tremendo e o sorriso desaparecendo um pouco, mas ela não esperava a tempestade que estava prestes a se desencadear. Marc, um empresário frio e autoritário, imediatamente se dirige a ela. Seu olhar recai sobre o homem sentado à mesa, sobre o prato que Maya lhe serviu, e uma careta de desgosto se forma em seu rosto. Ele fica em pé diante de Maya, com um olhar duro e implacável. O que você está fazendo? Ele pergunta com uma voz fria, quase ameaçadora. Ele cruza os braços e os coloca em segundo plano, como se estivesse pronto para julgar cada ação de Maya com lentidão calculada. Maya, com o coração batendo forte, tenta manter a calma.
Ela sabe que o que fez não está de acordo com as regras do restaurante, mas espera que ele entenda a humanidade por trás de suas ações. Ele estava com fome, Mark, ela disse, com a voz trêmula. Ninguém deveria passar fome desse jeito. Mas Mark não quer ouvir nada. Seus olhos, cheios de desprezo, desvalorizam Maya instantaneamente. Este não é um lugar para alimentar mendigos, ele disse, com a voz ficando mais dura e cortante. Isto não é um refúgio, é um restaurante de luxo, e esse tipo de gente não pertence a este lugar. Suas palavras são como chicotadas, e um silêncio pesado cai na sala. Os poucos clientes presentes assistiram sem intervir, preferindo se concentrar em seu próprio conforto em vez da injustiça óbvia. Você acha que está acima das regras, não é? Mark continua, com a voz cheia de condescendência. Você não tem o poder de decidir quem merece uma refeição aqui. Você é apenas uma garçonete, Maya. Você não tem esse direito. Maya, humilhada mas digna, abaixa a cabeça, com lágrimas ameaçando brotar. Ela tenta manter a calma, mas sua mente está cheia de vergonha, com a dor de ver seu ato de bondade transformado em um crime. Mark, muito mais interessado em sua própria autoridade do que na situação real, se aproxima. Ordeno que saia imediatamente. Você nunca mais voltará aqui. Nunca. As palavras atingiram Maya como socos. Ela os ouve, mas não acredita neles. Não é possível. Isso é loucura. Mas Mark, sem um olhar de compaixão, a empurra para sair do restaurante. Maya pega suas coisas, cabeça baixa e coração pesado de vergonha. Seus colegas, os mesmos que a respeitavam silenciosamente, não disseram nada. Eles apenas a observam ir embora, com olhos vazios, como se ela nunca tivesse existido neste mundo perfeito que eles criaram para si mesmos. Ao sair do restaurante, a dor é física. Não é só perder o emprego. É a perda da dignidade de alguém, a rejeição da sua humanidade. Os olhares dos clientes, a indiferença dos colegas, tudo isso se mistura numa torrente de tristeza que a invade. Ela se pergunta como um ato tão simples e puro de bondade pôde ter se voltado contra ela dessa maneira. As semanas passam, cada uma marcada pela dor, mas também por um vislumbre de esperança que fica cada vez mais forte em Maya. Depois de humilhação pública, depressão e noites se perguntando o que tinha feito de errado, ela finalmente encontrou um novo emprego. Não é um restaurante de luxo, mas sim um estabelecimento muito mais modesto. O lugar não tem o luxo do Palácio do Gosto, nem os clientes ricos que esperam perfeição, mas tem algo muito mais precioso: humanidade. Lá, ela não é julgada ou subestimada. Seus gestos de gentileza e profissionalismo são apreciados em seu verdadeiro valor. No início, Maya se sentiu uma estranha naquele novo ambiente, mas aos poucos ela aprendeu a se integrar. Seus colegas são acolhedores, o ambiente é descontraído e, acima de tudo, todos são respeitados pelo que são. Maya percebe que luxo não está apenas na decoração ou nos preços altos, mas na maneira como as pessoas tratam umas às outras. Aqui, ela não é mais apenas uma garçonete invisível, mas uma pessoa digna de respeito e reconhecimento. Ela ganha a confiança de seus chefes e se torna amiga de seus colegas. Aos poucos, ela redescobre a alegria do seu trabalho, pois é um trabalho que não exige que ela se sacrifique pelo conforto dos outros, mas que lhe permite florescer como indivíduo. Seus dias se tornam mais simples, menos estressantes, mas infinitamente mais satisfatórios. Ela atende com um sorriso sincero, ouve os clientes e se interessa por eles. Maya redescobre a humildade da profissão, aquela que se baseia na troca humana, na sinceridade e no respeito. São essas pequenas coisas que nutrem sua alma e lhe dão forças para continuar, para seguir em frente, sem esquecer de onde veio e o que aprendeu. Ela não precisa mais do reconhecimento dos outros para se sentir valiosa. Ela encontrou seu lugar, longe da decoração dourada onde era invisível. Por outro lado, Mark Leclerc, o proprietário do Palais do Gold, está afundando lentamente. O restaurante, que antes era um templo do luxo e da alta gastronomia, está perdendo o brilho. Os preços exorbitantes que ele impõe aos seus clientes não correspondem mais à realidade econômica da cidade. Quem antes frequentava o estabelecimento agora busca lugares menos ostentosos e mais acessíveis. O atendimento, muito elitista e desconectado das reais necessidades dos clientes, está se tornando um peso para os funcionários, que reclamam cada vez mais.
Muitos estão indo embora, e os poucos que permanecem não escondem mais seu descontentamento. O restaurante se torna uma casca vazia, seu antigo luxo não tem mais alma, como um edifício cujas pedras estão lentamente rachando. Os clientes são escassos e Mark, teimoso, se recusa a encarar a verdade. Ele se apega à sua imagem, ao seu ego, recusando-se a entender que o mundo mudou ao seu redor, que ele é o único que permanece preso em uma era passada. As críticas começam a surgir, as avaliações online são cada vez mais negativas, mas Mark continua lutando, convencido de que ainda pode virar o jogo. Ele levanta a voz, demonstra arrogância com aqueles que o criticam, mas o estrago já está feito. Um dia, quando a decisão de fechar o restaurante definitivamente estava prestes a ser tomada, Mark se viu em frente à porta do Palais do Gold, com as mãos nos bolsos e o olhar perdido no espaço. Ele olha para o prédio em desespero, como um homem assistindo ao fim de um sonho. O lugar que ele construiu com tanto orgulho, que pretendia que fosse um símbolo de luxo e sucesso, tornou-se a testemunha silenciosa de sua derrota. Ele se sente um fracasso vivo, um homem que perdeu tudo, inclusive seu próprio senso de honra e dignidade. As janelas do restaurante, antes repletas de luz e vida, agora estão manchadas, cobertas de poeira e arrependimento. Mark se pergunta se ainda pode salvar o que construiu ou se tudo estará perdido para sempre. Há momentos na vida em que nos encontramos sozinhos diante de nossas escolhas, e esse é o momento que ele está vivenciando. Ele está tomado pela vergonha e pelo sentimento de não ter sido capaz de administrar seu próprio império. Então, um dia, enquanto ele estava ali, encostado na parede, sozinho, com o olhar perdido, ele viu Maya. Ela entra no prédio, seu uniforme impecável, parecendo serena, como se a vida tivesse levado para longe daquele lugar. Ela faz uma pausa por um momento, observando o lugar que antes era seu local de trabalho, antes que seus olhos encontrem os de Mark. Um silêncio pesado cai entre eles, quase palpável. Maya, mais forte, mais segura de si, não é mais a mesma mulher que ele humilhou 6 meses antes. Ela olha para ele calmamente, mas também com uma sabedoria recém-descoberta, uma sabedoria forjada na dor e na resiliência. Mark, surpreso ao vê-la ali, imediatamente se endireita. Ele parece velho, cansado, como um homem que perdeu a batalha contra o tempo e o ego. Ele se aproxima dela, hesitante, as palavras não lhe saem facilmente. Por fim, ele quebra o silêncio, com a voz baixa, quase quebrada. Eu sinto muito pelo que aconteceu, Maya. Eu nunca deveria ter te tratado daquele jeito. Eu não vi além do seu papel. Eu não vi o ser humano que você é. Maya olha para ele, e em seus olhos brilha algo profundo, quase indestrutível. Ela o examina, seu olhar cheio de uma paciência que ecoa tudo o que ela passou. Ela aprendeu a aceitar os erros dos outros, mas também a reconhecer momentos de redenção. Você achou que eu era só uma garçonete, Mark. Mas naquele dia, você viu a minha dignidade. Viu que a humanidade não depende de status social. Nunca é tarde para mudar, Mark. As palavras de Maya soam como um rude despertar para Mark, como um sino tocando o fim de uma era. Ele abaixa a cabeça, uma profunda sensação de vergonha o invade. Ele perdeu a batalha, mas neste momento de humildade, ele começa a entender a magnitude do seu erro. Ele lentamente se aproxima de Maya, como uma frágil tentativa de reconciliação, um gesto de vulnerabilidade que ele nunca pensou que seria capaz de fazer. Depois de perder seu restaurante e o orgulho que o acompanhava, Mark se vê diante de uma realidade que nunca imaginou, uma vida sem luxo e prestígio. Ele sempre acreditou que dinheiro, sucesso e imagem pública eram a base de tudo, mas percebeu que essas coisas não o definiam. Em meio à dor do fracasso e da queda de seu império, Mark se encontra em um espaço de vulnerabilidade, um lugar que ele havia evitado por muito tempo. Em vez de afundar na amargura ou se isolar, Mark escolhe reagir de forma diferente. Longe da solidão de seu restaurante abandonado, ele começa a frequentar lugares onde a humildade e a compaixão estão no centro das trocas. Ele encontra refúgio em organizações de caridade que lutam todos os dias para aliviar o sofrimento dos mais necessitados. Ele descobre a realidade dos moradores de rua, das pessoas marginalizadas pela sociedade, e percebe que os verdadeiros heróis não são aqueles que são aclamados em salas de estar luxuosas, mas aqueles que oferecem seu tempo e energia para melhorar a vida dos outros. Mark se torna voluntário em uma associação local dedicada a ajudar os desabrigados. No início,
Ele se sente completamente fora de seu elemento. Acostumado à hierarquia, ao reconhecimento e ao glamour dos lugares chiques, ele tem dificuldade de se adaptar à simplicidade dessas ações cotidianas. Porém, aos poucos, ele começa a entender que a verdadeira riqueza está nos gestos de solidariedade e na dignidade que damos a quem não tem. Ele começou a fazer visitas regulares às pessoas que ajudava, envolvendo-se em missões de distribuição de refeições, mas também em workshops de reinserção profissional. Com o passar dos meses, Mark se transforma. Ele não é mais o homem egoísta de antes, mas um homem em busca de significado e redenção. Longe da glória e do prestígio que acreditava serem essenciais, ele encontrou um novo equilíbrio na simplicidade dos seus gestos, nos sorrisos daqueles a quem ajudava e na satisfação de contribuir para algo maior que ele mesmo. Ele fez amizade com outros voluntários, pessoas de origens diversas, mas movidas por um desejo compartilhado de promover mudanças positivas. Mark, que antes desprezava as pessoas pequenas, torna-se aliado delas, e nessa transformação, ele redescobre sua própria humanidade. Por sua vez, Maya continua a crescer em seu novo ambiente. Seu comprometimento, humildade e profissionalismo não passam despercebidos. Ela se torna um modelo de trabalho duro e gentileza, um pilar para seus colegas. Os clientes que vão a um restaurante não vêm apenas pela comida, mas também pela recepção calorosa e pelo respeito que recebem. Maya personifica a ideia de que o serviço é muito mais que um trabalho, é uma vocação, uma troca humana, uma partilha de momentos. Com o passar dos meses, a reputação de Maya cresceu, e seu comprometimento com seus colegas e clientes foi reconhecido pela gerência. Não é apenas pela sua eficácia, mas sobretudo pela sua capacidade de inspirar os outros a se superarem, a se tratarem com dignidade, qualquer que seja sua posição social. Um dia, depois de vários anos de serviço, lhe ofereceram o cargo de maitre. Esta não é apenas uma promoção profissional, mas também um sinal do respeito que ela conquistou das pessoas ao seu redor. Gerenciar o restaurante se torna um desafio que ela encara com brilhantismo. Ela garante que o ambiente de trabalho permaneça positivo, encorajador e humano, e se esforça para incutir esses valores em sua equipe. Mas, mais do que tudo, ela se torna um modelo para aqueles que a visitam, sejam colegas ou clientes. Ela defende uma filosofia simples: não basta servir refeições, mas sim servir momentos de felicidade e respeito. Ela ensina aos seus colegas que a qualidade de um serviço não está apenas na rapidez ou na perfeição, mas na atenção sincera dada ao outro. Um dia, enquanto ela estava no meio de uma noite particularmente ocupada, um investidor entrou em contato com ela. Ele está interessado na ideia de ela abrir seu próprio estabelecimento. Isso a surpreende porque, embora sempre tivesse sonhado em ter seu próprio restaurante, ela nunca imaginou que esse sonho pudesse se tornar realidade tão cedo. A oportunidade é ótima e, embora pareça assustadora, Maya sabe que tem as habilidades e a visão para ter sucesso. Ela leva tempo para pensar, mas no fundo sente que chegou a hora. 6 meses após o incidente que virou sua vida de cabeça para baixo, Maya percebe que se tornou mais forte e resiliente. Ela passou pelas provações sem se deixar derrotar, aprendeu a se defender e a fazer sua voz ser ouvida. Ela transformou a humilhação que sofreu em força interior e sabedoria. A Maya de hoje é uma mulher mais serena, mais confiante, mais consciente do seu poder. Ela sabe que o fracasso não é o fim, mas uma oportunidade de se reinventar, e ela incorpora essa filosofia todos os dias, seja no trabalho ou na vida pessoal. Quanto a Mark, ele encontrou seu próprio caminho para a redenção. Ele reparou seus erros, não com palavras, mas com ações concretas. Ele escolheu ajudar os outros, servir aqueles que antes ele ignorava. Mas ele sabe que nunca teria conseguido fazer essa mudança sem o ato de gentileza que Maya realizou naquele dia, sem a sabedoria que ela compartilhou com ele. Ele não tentará apagar seu passado, mas sim viver com ele, usá-lo como fonte de motivação para cada ação que tomar daqui em diante. Maya e Mark seguiram caminhos diferentes, mas suas trajetórias se cruzam em um momento de profunda transformação. Maya aprendeu a extrair força da dor, e Mark encontrou redenção ao servir aos outros. As vidas deles nunca mais serão as mesmas, mas o que aprenderam um com o outro e o que fizeram um pelo outro será para sempre um ponto de virada em suas respectivas vidas.